foi o seu dia hoje? Seus filhos beberam água e se alimentaram? Foram à escola? Estão bem de saúde? E teve algum dia em que sentiu medo de não poder dar isso a eles? Algum dia em que eles ficaram doentes e você teve medo de não receber o melhor tratamento? Imagine ter esse tipo de pensamento todos os dias. Dias em que mães e pais se preocupam porque suas crianças não têm alimento, escola ou cuidado para um problema de saúde. Porém, no que depender da Missão África, esses dias são passado. Graças aos esforços de voluntários e doadores, os dias das milhares de pessoas ajudadas pela ONG são de acesso à educação, água potável, ao tratamento para doenças e à nutrição básica para viver. Há mais de 3.600 dias, as histórias de quem vive em situação de vulnerabilidade em Moçambique são assim, de mudança para melhor. E sabe o que mais? Não é só a vida delas que se transforma. O impacto acontece em todo o entorno. Em todos que vão cruzar esses caminhos. Até você, quem sabe, que pode apadrinhar uma criança ou contribuir com doações para os projetos. Sim, é com a sua ajuda que podemos e vamos seguir criando mais dias de amor, de saúde e de esperança. Este é o futuro que nos espera, se você dedicar uma parte do seu tempo a colaborar com a gente. Missão África, 10 anos de Moçambique. Benção. A Missão África está atuando lá em Moçambique já tem mais de 10 anos e essa congregação aqui é boa parte do trabalho que a gente desenvolve lá, passa por essa congregação aqui, porque muito mais do que as missões que a gente realiza, as viagens que a gente faz, existe um trabalho contínuo que é feito lá de segunda a segunda. Então nós temos hoje 4 escolas, são mais de 600 crianças atendidas lá na sua escolinha, acompanhando a grade curricular do país lá de Moçambique. Então são professores contratados, nós temos cozinheiro, porque além da educação nós proporcionamos alimentação para todas essas crianças. Temos um centro de nutrição, porque também damos um acompanhamento nutricional para as crianças e as famílias das crianças. Enfim, é todo um trabalho que acontece diariamente, e como todo trabalho nós temos o desafio de manter isso lá. Mas o apelo que eu quero fazer especificamente nessa manhã é para um desafio da 33ª missão, que vai acontecer agora em julho. Dia 14 nós estamos embarcando para lá com uma equipe de médicos, onde nós vamos fazer atendimento nas comunidades que a gente atende, que a gente acompanha. E nessa ocasião especial, nós não vamos conseguir levar do Brasil as medicações. Então, normalmente a gente mobiliza aqui na arrecadação de medicamentos, que a gente separa tudo aqui e leva, mas por questões logísticas, né, de alteração aí na rota, agora a gente leva 2 dias para chegar, tem que dormir na África do Sul, 2 dias para voltar. Então não dá mais para a gente desembarcar lá com 80 malas de medicamento, dormir em Joanesburgo, depois embarcar com isso tudo de novo. E agora a gente está com o desafio de arrecadar os recursos para comprarmos as medicações que serão usadas não só nos atendimentos durante a missão agora, mas também para o tratamento. Então os médicos medicam lá os pacientes e também já deixam a medicação ali para que eles consigam concluir o tratamento. E é um desafio grande porque é caro, né? É escasso, não é fácil de achar lá em Moçambique todas as medicações, e quando acha é caro. E também porque o volume de atendimento é gigante. Então, quando a gente faz as missões médicas, tem dias que a gente atende lá mais de 500 pessoas num dia só. Então, é muito trabalho e, com isso, também muita medicação sendo usada. Nós já conseguimos alcançar aí praticamente a metade do nosso desafio, que é de R$100 mil, mas até o dia 14 nós ainda temos R$50 mil como desafio para ser alcançado. Então, eu estou deixando aqui o Pix, o QR Code, o Instagram da ONG, para quem quiser contribuir, fazer parte desse desafio. Quem quiser conversar mais, é muita coisa para a gente compartilhar num vídeo e em poucos minutos de apelo, mas quem quiser saber mais sobre a missão, pode me procurar no final do culto. Nós estamos envolvidos lá, conheci minha esposa através da Missão África, infelizmente ela não vai... então casa a gente também,
Infelizmente ela não vai conseguir, porque a missão agora é outra, né? Está ali cuidando dos nossos pitucos, mas essa congregação está sempre representando, participando, e eu creio que nós vamos conseguir alcançar esse objetivo lá. Está aí o nosso desafio como família. Amém? Bom, a gente teve um momento muito especial aqui na primeira parte da manhã, e a palavra que Deus tem queimado no meu coração não é uma palavra de hoje, mas é uma palavra que eu tenho meditado nela desde o começo do ano, e tem feito muito sentido não só para mim, mas para a vida de todos aqueles que a gente tem caminhado junto. Eu acho que faz muito sentido para a nossa geração e para o tempo de hoje, porque nós temos vivido um desafio como povo, e esse desafio infelizmente tem afetado diretamente a igreja, e nós temos acabado se envolvendo em tudo isso, assim como o mundo está se envolvendo. Então, nós vivemos na era da guerra pela atenção, nós vivemos na era da audiência, dos algoritmos, onde todo mundo está tentando conquistar um segundo na nossa atenção o tempo todo, e essa atenção custa milhões, e a gente sabe por que custa milhões, porque ela vale muito, a nossa atenção vale muito, e o diabo sabe exatamente o valor da nossa atenção. E como ele não brinca de ser diabo, como ele não brinca na tarefa que ele tem de tentar nos destruir, nos enganar e nos desviar daquilo que é o nosso verdadeiro propósito, ele tem usado essa guerra da atenção para nos tirar aquilo que é o nosso verdadeiro foco, o nosso verdadeiro propósito. Talvez nunca antes na história da humanidade a gente teve tanto acesso à informação. Nós somos bombardeados por informações da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. E é uma bênção a gente poder desfrutar de uma era, de um tempo onde existem tantas informações disponíveis para que a gente consiga estudar, aprender, crescer, desenvolver. Mas a forma como essas informações também têm nos deixado obeso de informação e ao mesmo tempo anorexos de conteúdo, isso faz com que a gente pereça nesse caminho. Então a gente vê hoje, eu trabalho na área da educação, e a gente vê frequentemente esse excesso de informação afogando as pessoas em ansiedade, em depressão, em medo, em desespero, e aquilo que poderia ser usado ao nosso favor, porque nunca antes na história da humanidade também foi tão fácil compartilhar o evangelho. Você imagina que na época de Jesus, para uma mensagem chegar em outra cidade, eram dias de caminhada, de perigo, de risco, e agora com um vídeo no Instagram a gente consegue alcançar milhões de pessoas. Mas a gente não tem tido sabedoria em lidar com tudo isso. E pelo contrário, a gente tem caído na vala comum. E nós precisamos entender que nós não somos um povo comum. Nós somos um povo eleito para ser usados instrumentos de Deus para esse tempo. Para ser instrumento de Deus, para inspirar as pessoas que ainda não conheceram aquilo que a gente já conhece. E é muito perigoso a gente ficar nesse lugar do comum. E se tem algo que o brasileiro gosta de ficar, é no lugar do comum. Nós somos um povo extremamente medíocre na nossa mentalidade de ser. A gente foi doutrinado a pensar de forma medíocre desde que a gente é gente. Na escola. A gente aprendeu a ir para a escola só para ter um diploma, não para aprender. A gente aprendeu a ir para a escola e tirar nota para passar de ano. E não para que aquela nota revelasse o quanto de fato eu aprendi ali na escola. E assim a gente vai se tornando um povo medíocre em todas as nossas ações e interações com a nossa vida. No empreendedorismo nós temos um termo que é muito usado, que é o MVP, o mínimo viável produto. E a gente usa essa ferramenta para a gente validar alguns processos, alguns produtos na fase embrionária. Só que o que é o problema? Principalmente aqui no Brasil, que a gente gosta do mínimo viável. E às vezes o produto ele até pode ser melhor. Às vezes as pessoas podem até ser melhor. Às vezes as nossas relações podem até ser melhores. A nossa entrega, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, ela até pode alcançar um grau menor. Mas para quê? Para que se eu posso ser o mínimo viável possível em tudo que eu faço? E assim a gente vai levando a vida. Uma vida mínimo viável possível em tudo que a gente faz.
um mínimo viável possível marido, um mínimo viável possível filho, um mínimo viável possível empresário, um mínimo viável possível crente. Eu até vou na igreja 1, 2 vezes por mês. Vou no dia da Santa Ceia para não perder a bênção, para blindar. Dou meu dízimozinho ali, um mínimo viável possível para garantir que o devorador não vai tocar nas minhas finanças. É assim que a gente vai construindo uma vida mínimo viável em todas as nossas relações, inclusive com Deus. E se a gente toca uma vida assim, é porque a gente ainda não conheceu o nosso Pai. Porque no dia que a gente conhece o nosso Pai, a gente vê que no nosso Pai não há nada de mínimo viável. Quando a gente olha para a criação, a gente vê que não existe mínimo em nada. Deus poderia ter feito só um modelo de passarinho, só um modelo de cavalo, só um modelo de cachorro, só um modelo de gente. Mas Ele não quis economizar em nada. Porque Ele não é mínimo. E a gente, como povo de Deus, que deveria ser o contraponto dessa mentalidade medíocre do mundo, nós temos nos contentado em ser um povo medíocre também. Porque a gente tem vivido uma vida de ir no culto domingo para não perder a bênção ou para não ir para o inferno só. E isso é o mínimo. Isso é o mínimo viável possível para qualquer um que conheceu a Deus. Você viver uma vida só para não ir para o inferno, deixa eu te falar, isso é ser o mínimo. Isso é o mínimo que a gente deveria fazer aqui. Não tem diferença nenhuma. Não tem orgulho nenhum em falar que você leva uma vida de santidade só para não ir para o inferno. E não é para isso que Deus nos chamou, e muito menos para isso que Ele nos colocou aqui e nos levantou como um povo, uma geração eleita. E se tem algo que tem sido usado pelo diabo para nos corromper nisso, e por que ele quer nos corromper nisso? Porque, gente, a mediocridade, deixa eu explicar algo para vocês, é melhor vocês serem o pior do que ser o morno. Porque a mediocridade é o ponto de incoerência. O ruim, ele é coerente naquilo que ele acredita. Agora, o que está em cima do muro, o morno, esse Deus já garantiu que não há lugar para ele. E a gente fica brincando de viver uma vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Uma vida medíocre, uma vida em cima do muro. E esse é o lugar mais perigoso para a gente estar, porque nesse já há uma garantia: não existe lugar para quem quer viver uma vida morna. Esse Deus vai vomitar, vai rejeitar. Agora, onde nós estamos nos perdendo? O porquê que essa palavra não é compreendida? Primeiro, porque a gente é muito raso. O brasileiro, em geral, é um povo muito raso em tudo que faz. A gente tem dificuldade de se aprofundar. E aí a gente é raso no Evangelho. A gente é raso na nossa relação com Deus. A gente é raso nas nossas orações. A gente é raso na nossa meditação na palavra dia e noite. E é por isso que essas palavras muitas vezes não fazem sentido para a gente. É por isso que não te incomoda estar morno. Porque provavelmente você não compreendeu ainda que o lugar do morno é um lugar de rejeição. Aí não te incomoda ser morno. Porque a gente vive uma vida superficial. E se tem algo que esse mundo favorece, é a escolha de uma vida superficial. É isso que o mundo está o tempo todo pregando. Agora, a minha surpresa não é o mundo pregar isso. A minha surpresa é o povo de Deus viver essa vida mais do que o próprio Evangelho. É aí que está a surpresa. Esses dias eu até ouvi um comediante falando, trazendo um caso real, e ele não é cristão, mas ele fez uma piada que aconteceu com ele, uma piada da vida real, mas que na verdade é uma denúncia grave daquilo que é a nossa realidade muitas vezes. Ele falou que estava conversando com um crente falando para ele: ó, não pode isso, não pode aquilo, é isso, a palavra é isso, e minha vida é Deus, e minha vida é por Deus, eu amo Jesus, minha vida inteira é para Jesus, é o Evangelho que pauta a minha vida, é o Evangelho que são os fundamentos de princípios da minha casa, barará. E onde que eu aprendi isso? Onde está isso? Na Bíblia, o único livro que é a verdade do começo ao fim, é a palavra que liberta, é a palavra de Deus, é o livro da vida. Ele falou: ó, legal, e você já leu ele quantas vezes? Não, de vez em quando eu vou lá e consulto.
Aí eu te pergunto, o manual da vida, o único livro que é a palavra de Deus, viva, o manual da nossa vida aqui, que a gente fala, prega, que vive por um Deus e vive guiado por um Espírito, no qual a palavra desse Deus e a palavra desse Espírito é a palavra, é a Bíblia. Aí a gente não lê. De vez em quando consulta para tirar um versículo para abençoar o dia, parecendo quem está tirando aqueles papelzinhos do biscoitinho do China Box. Tem coisa mais triste isso? É assim que a nossa relação com a palavra de Deus? E a verdade é essa. A verdade é que muitas vezes nós estamos comprometidos em ler bons livros, em fazer boas faculdades, em fazer boas mentorias, em ler 50 livros de como ganhar 10 passos para ficar milionário, 5 passos para perder peso, e vários manuais de comportamento, mas aquilo que é o manual da vida do povo de Deus, a gente não tem tempo. E quando tem, é o restinho do dia, é aqueles 10 minutos antes de dormir, que a gente faz uma leitura da Bíblia, olha lá, ou aquela devocional mastigada no café da manhã, uma oraçãozinha antes de dormir, só para colocar a cabeça no travesseiro com a consciência limpa. Eu quero falar para vocês e para mim, isso é o mínimo. Isso é a zona de conforto do cristão. E se tem algo que o povo de Deus foi chamado a ser, em um lugar que o povo de Deus tem que estar acostumado a viver, é numa zona de desconforto. E sabe qual é a maior ferramenta que o diabo tem usado nos dias de hoje, no nosso tempo? E a gente precisa entender o tempo no qual nós estamos inseridos, porque para cada tempo nós lutamos com inimigos diferentes, nós precisamos ter estratégias, posturas e corresponder de forma diferente. Chama-se distração. Nós somos um povo extremamente distraído. E nós precisamos tomar cuidado para não ser pegos de surpresa na nossa distração. O Brasil é campeão da distração. Não à toa os principais reality shows não dão certo em lugar nenhum do mundo. Dão certo aqui. Dancinha de TikTok, Brasil. O Brasil é o país mais engajado em tudo que distrai. Nós já somos o terceiro, quase o segundo. A diferença é de 20 e poucos minutos entre os países que mais gastam tempo nas redes sociais. 3 horas e 30 e poucos minutos em média por dia. Mas a gente não tem tempo para ler a Bíblia nem para orar. Mas para ficar 3 horas e meia na... Eu estou falando aqui só de rede social, tá, gente? Não estou falando o tempo que você gasta com conversa fiada, distraído, enfim. Estou falando só na rede social. Esse é um retrato do nosso tempo, do nosso povo. De um povo distraído quanto àquilo que é a nossa responsabilidade para essa geração. É um desafio. A minha geração, nascida ali entre 1980 e 90, a geração dos anos 80, é um desafio compreender todas essas transformações. A gente nasceu de fato no mundo analógico, no mundo da massinha, do giz de cera. Na época eu ia para a escola, era quadro de giz, né? Eu que tenho rinite era uma beleza. Sentava no fundão, não era nem por malandragem sentar no fundão, não. Porque se eu sentasse na primeira fileira, o giz me matava até a última aula do dia. O pó do giz. A Luísa não vai nem saber o que é pó de giz. Mas a gente também vive nesse mundo maluco do digital, da informação hiper rápida, todo mundo hiper conectado. O povo hoje aprende a cozinhar assistindo um videozinho do TikTok. E eu preciso entender isso. Eu não estou aqui para falar que isso tudo a gente precisa transformar isso tudo num tabu. Pelo contrário, inclusive são ferramentas do nosso tempo para a gente exercer aquilo que é o nosso chamado aqui. Mas a gente tem que colocar tudo no seu devido lugar, para que a gente não se distraia. Existe uma passagem, uma história na Bíblia que mostra o que a distração pode causar na nossa vida. Como a distração ela chega de forma prazerosa, afinal são doses de dopamina diária, fácil, mas que se a gente não tomar cuidado, aquilo ali começa a nos tirar daquilo que é o nosso destino, daquilo que é o nosso chamado, do lugar para qual Deus quer nos levar, e faz a gente perecer.
e faz a gente morrer na jornada. E nós temos visto uma geração morrendo nessa caminhada. Jovens não encontrando mais sentido de viver uma vida inteira, porque estão ansiosos, com medo, desesperado, o que espera lá na frente, sem referência, sem princípio, sem alicerce, e nós simplesmente calados, distraídos muitas vezes até na nossa rotina litúrgica e religiosa de ir na igreja uma vez por semana e está tudo certo, batendo ponto espiritual, se é que isso existe. E eu quero compartilhar aqui uma passagem que está lá em Êxodo, no capítulo 3, que é uma promessa de Deus para o seu povo. O povo que estava escravo no deserto, no Egito. E Deus chamou esse povo para ser liberto e apontou um lugar para esse povo. Lá em Êxodo, no capítulo 3, verso 7, diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. O povo de Deus recebeu essa promessa de que seria liberto da escravidão, seria liberto do Egito, e que Deus iria conduzir aquele povo até uma terra prometida. E essa promessa é a mesma promessa que Deus tem para as nossas vidas. E Ele já tem trabalhado no cumprimento dessa promessa. Nós éramos escravos, condenados à morte, e Ele mandou seu único filho para ser redentor, para pagar naquela cruz os pecados que nós jamais teríamos condições de pagar. Morreu por nós, para nos dar liberdade e acesso a uma terra prometida. E aí eu não sei em qual momento na história da humanidade a nossa soberba, a nossa arrogância chegou a tal ponto da gente achar e continuar achando que a nossa capacidade que vai garantir alguma coisa na nossa vida. Eu não sei em qual momento nós nos tornamos tão soberbos ao ponto de desprezar o que Jesus fez na cruz por nós e achar que é o nosso trabalho duro é que vai garantir a nossa salvação e o nosso acesso na terra prometida. É muita ignorância da nossa parte. É muita prepotência da nossa parte. E por melhor que você seja, meu amigo, por mais talento que você tenha, por mais habilidade que você tenha desenvolvido e treinado e lapidado nessa vida, eu não estou aqui para pregar contra isso, pelo contrário, eu trabalho na área da educação, trabalho diariamente treinando, educando, ensinando, aprendendo, afiando o machado. Não estou falando contra isso, mas eu tenho a plena consciência de que essas coisas são só instrumentos de Deus para fazer a vontade dele. Eu nunca vou mexer 1 milímetro da vontade de Deus, por melhor que eu seja naquilo que eu faço. E minhas competências nunca vão me colocar 1 metro para dentro da terra prometida, a não ser que Deus me permita pisar nessa terra. E a gente precisa entender isso com seriedade, porque nós estamos gastando nosso tempo, nosso dinheiro, nossa vida, achando que são essas habilidades e competências que vão garantir a nossa salvação e nos levar para essa terra prometida. No final do ano passado, nós vivemos um milagre na nossa casa. Um milagre que me ajudou a ter ainda mais compreensão dessa dependência de Deus. Porque, na verdade, meus irmãos, você não precisa de muito, não, para entender essa dependência de Deus. Nós ficamos 28 dias visitando o Álvaro na UTI. 28 dias. Ele estava aqui no culto anterior. E em muitos momentos, a minha oração teve que ser: Deus, me ensina a agradecer, mesmo que eu tenha que devolvê-lo para o Senhor. Porque eu sei que Ele só está aqui porque Ele depende 100% do Senhor. E eu vendo o Álvaro dentro daquela incubadora lá, ele não fez curso dentro da barriga da Ana de como respirar, de como fazer coração bater, não.
Ele não trabalhou o mindset dele para ficar 28 dias na UTI, não. Ele era simplesmente um filho de Deus, dependendo 100% de Deus. Agora, sabe qual é a diferença do Álvaro na UTI e de nós aqui hoje, sentado nesse culto, no ar-condicionado? Nenhuma. Porque o seu coração só bate nessa manhã porque Deus quis que ele continuasse batendo. O seu pulmão só está respirando nessa manhã porque a fidelidade de Deus ainda tem planos para se cumprir na sua vida. E é Ele que permite você estar aqui, vivo, 100% dependente dEle. E aí a nossa ignorância é tanta que a gente vai se afastando disso. E a gente vai labutando uma vida toda para dispensar a dependência de Deus, sendo que ela é a maior das nossas bênçãos, sendo que ela é a única coisa que pode garantir algum sucesso na nossa vida. A gente passa a vida inteira, muitas vezes, ensinando para os nossos filhos que ele precisa ser bom o suficiente para garantir alguma coisa na vida dele, senão ele está condenado. E aí essa história aqui aponta um povo que recebeu essa promessa e viram com os próprios olhos as promessas se cumprindo, passo a passo. Primeiro vê um faraó libertar um povo que estava escravo. Deus usou pragas, Deus atacou aquele faraó e o governo daquele faraó para ele entender que ele precisava libertar o povo de Deus da escravidão. E o faraó se sujeitou a isso. Mudou de ideia depois, porque viu que estava perdendo uma mão de obra barata. Mandou seu exército, o mais poderoso daquela época, perseguir aquele povo. Aí um povo que já tinha visto Deus mudar o coração de um faraó, viu agora um mar se abrir na sua frente e um exército inteiro ser destruído. Aquelas pessoas estavam experimentando da fidelidade de Deus o tempo todo. E aí Deus deu uma terra para esse povo tomar posse, mas essa terra estava ocupada. E eles não olharam para a promessa de Deus, eles olharam para o tamanho do povo que estava dentro dessa terra, para a força deles. E é assim que a gente faz todos os dias. A gente continua vivendo uma vida pautada no que a gente vai assistir no Jornal da Globo ou no CNN. Isso tem me angustiado profundamente. Porque se tem algo que fez com que aquele povo precisasse passar 40 anos no deserto, foi a falta de fé, a murmuração e a não consciência de que eles dependiam de um Deus, e era esse Deus que ia prover todos os recursos para que eles chegassem onde Deus queria que eles chegassem. Deus fez, meus irmãos, chover comida no deserto, e o povo continuou teimando. O povo continuou distraído com o olhar natural. E nós temos essa tendência de sempre olhar com o nosso olho natural. O olho que olha a partir do que falta e não a partir do que nós já recebemos. O olho que vai sempre olhar para o deserto e não para a terra prometida. O olho que vai sempre olhar para a fome e não para o maná que caía do céu todos os dias. O olho que vai sempre olhar para a sede e não para a água que começou a jorrar da pedra de forma sobrenatural. Porque essa é a mediocridade da nossa carne. E se nós queremos deixar de viver uma vida guiadas pela mediocridade da nossa carne, nós precisamos viver uma vida espiritual guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque senão a gente não vai dar conta de vencer o mundo. Porque a nossa carne, ela vai acreditar só no que o jornal está pregando, e o jornal está ficando cada vez mais difícil de assistir mesmo. Só que se nós, que somos o povo eleito, o povo escolhido de Deus, para ser mensageiros da boa esperança, da mensagem de vida, da mensagem que traz redenção, da mensagem que traz salvação, a esperança de uma vida que vai muito além dessa vida terrena, se nós nos limitamos a crer só naquilo que os nossos olhos veem, que esperança há para o mundo?
e nós estamos distraídos na nossa vocação. Nós estamos distraídos naquilo que é a nossa responsabilidade aqui nesse tempo. E nós precisamos mudar isso. Nós não podemos mais aceitar viver essa vida medíocre. E tomar cuidado, meus irmãos, porque o deserto, ele distrai. O deserto pode ser usado por Deus nas nossas vidas para tratar, para forjar, para amadurecer. Mas nós precisamos entender que o deserto não é o nosso destino. Ele é um lugar de passagem só na nossa vida. E se a gente não tomar cuidado, nós somos tão acostumados com a vida medíocre que nós nos acostumamos a viver no deserto, só porque achamos mais fácil nos adaptar a uma vida do deserto do que tomar posse da terra prometida e crer naquilo que é a promessa de Deus para a nossa vida. Esse é o nosso nível de mediocridade. Aliás, o nível de mediocridade chega ao ponto da gente preferir voltar a ser escravo do que desfrutar da vida eterna que Deus deu. Porque esse povo que ficou 40 anos andando no deserto, chegou o momento deles questionarem Moisés e preferirem voltar para o Egito, voltarem a ser escravos. Sabe por quê? Porque lá pelo menos eles tinham comida garantida. O povo chegou a esse ponto. Era melhor a vida que a gente tinha lá escravo no Egito, porque lá pelo menos a gente tinha comida garantida. E aí muitas vezes a gente lê essa passagem na Bíblia e fala assim, gente, que povo teimoso, né? Estava na cara deles. Deus fez milagre, Deus sustentou, eles viram Deus sendo fiel, cumprindo as palavras, e eles teimando, passaram 40 anos no deserto. Se fosse comigo não acontecia assim não. Eu não vou ser indelicado aqui de perguntar a idade de cada um, mas talvez a sua idade seja exatamente o tempo que você esteja peregrinando nesse deserto. Talvez tem gente aqui que já superou essa turma aqui que passou só 40 anos e continua insistindo em adaptar a sua vida no deserto, e às vezes até preferindo viver uma vida de escravo, só porque na vida de escravo tem comida garantida todo dia. E não é isso, definitivamente não é isso que Deus tem para nós. Nós não podemos aceitar isso. E talvez eu tenha falado de deserto no ponto de vista da escassez até agora, e você pode ter falado, Paulo Neto, minha vida está tudo certo. Não tem falta de água, não tem falta de comida, não tem falta de sombra, não tem falta de nada. Esse deserto aí eu superei há tantos anos atrás, há X anos atrás. Eu vou te falar uma coisa que é mais perigosa e letal do que o deserto. Esse deserto que queima, esse deserto seco, chama-se oásis. Porque é mais fácil você se distrair no oásis do que no deserto. Só que o oásis continua sendo deserto. O oásis ainda não é só a terra prometida. E às vezes pelo simples fato de você ter conseguido, com um pouquinho de esforço, produzir um pequeno oásis dentro do seu deserto, você acha que você está desfrutando da sua terra prometida. E fica distraído ali. E isso é a arma perfeita para o diabo. Ele não precisa de muito, não. Ele só precisa te distrair. A gente muitas vezes tem aquelas imagens lúdicas de que a luta com o diabo é guerra, é tudo, e é isso também. Mas a luta com o diabo também é a sua distração dentro do seu oásis. Essa é a mais difícil de vencer. Porque afinal você passou uma vida inteira no deserto, labutando, para construir esse oásis. E depois eu quero que vocês façam um exercício. Coloca a foto de um oásis para você ver o pedacinho de nada que é um oásis no meio do deserto. E a gente achando que a gente já está na nossa terra prometida, só porque encontrou um pouquinho de sombra e água fresca. Essa é a maior das ilusões. E a gente precisa combater isso
com atitude, com compromisso, com responsabilidade. Talvez a mensagem do deserto seco de fato não faça sentido para você, mas talvez a mensagem do oásis faça, porque você está no conforto de tudo aquilo que você trabalhou para conquistar, e esse conforto também tem te distraído, esse conforto também tem tirado a sua atenção daquilo que é o seu verdadeiro propósito para ser cumprido aqui na terra. Esses dias eu estava compartilhando numa palestra para alguns empresários, e um dos temas era falar sobre empreendedorismo, né? Essa jornada de começar do zero, construir. E sabe uma oração mais difícil de fazer do que a oração de quem está apertado? A oração de quem não sabe como é que vai pagar os boletos amanhã. Porque pode ter muita gente aqui nesse domingo que a oração é a oração do desespero, a oração do aperto. Deus, como é que eu vou encarar os boletos da segunda-feira? Mas mais difícil do que a oração da escassez é a oração da abundância. Porque a oração da escassez é quase que um instinto de sobrevivência. Você não tem para onde correr, aí você pega firme com Deus. Mas a oração da abundância é a sua oração do oásis. Porque agora você tem água, você tem sombra, você tem onde dormir, você tem proteção. E aí? Você já fez a oração? A mesma oração que um dia você fez para saber de onde ia vir o dinheiro, você já fez oração para saber para onde que vai? Porque essa é a oração difícil de fazer. Por que está sobrando? Por que o Senhor está depositando tal recurso na minha vida? Como que o Senhor quer que eu faça gestão de tudo isso que o Senhor tem depositado e confiado a mim? É uma oração difícil de fazer com a nossa vida. Onde eu tenho investido o meu tempo? Onde eu tenho investido os meus relacionamentos, a minha atenção, a minha energia, o meu cuidado? Deus, onde o Senhor quer me colocar? Certa vez eu passei por uma situação muito constrangedora, mas que foi um encontro com Deus. Deus me quebrantou dentro de um elevador que vocês não têm noção do tanto. Sabe por quê? Porque eu entrei no elevador e tinha uma pessoa só. Eu entrei no modo automático, assim como a gente, povo de Deus, muitas vezes faz. Eu entrei no elevador e falei, bom dia, tudo bem? A pessoa respondeu o quê? Não. E eu não estava esperando uma resposta verdadeira. Porque muitas vezes a gente também está acostumado a responder no modo automático. Tudo bem, apesar de não estar. E eu fiquei mudo o elevador inteiro. Mudo. Não dei conta de ser um instrumento na vida daquela pessoa. Simplesmente porque ela foi verdadeira comigo, eu não estava preparado para uma pessoa verdadeira naquele dia, que teve coragem de expor a sua fragilidade, o seu dia ruim. E eu fiquei mudo. E Deus me moeu tanto depois. Que tipo de filho de Deus é esse? Que não dá conta de ser uma voz de esperança para uma pessoa dentro do elevador. Você não tinha que disputar audiência com mais nada. A pessoa estava fechada com você em 2 metros quadrados. Era só você e ela. Que nível raso de crente que é esse? Medíocre. E assim muitas vezes que nós temos nos contentado a viver essa vida que nós chamamos de evangelho, que nós chamamos de vida do povo de Deus. E eu posso te garantir, o povo de Deus não tem nada a ver com isso. Deus me tratou ali dentro daquele elevador. Eu ainda estou precisando ser tratado. Até porque eu tenho um pai que não deixa passar uma viagem de Uber batido, né? E eu tenho uma personalidade mais fechada, mais retraída. Mas nós precisamos entender que cada pessoa que Deus coloca na nossa vida é para que a gente seja fonte de água viva na vida dela, porque talvez ela esteja num deserto, ou talvez ela esteja distraída achando que a água do oásis que ela está bebendo é a água da vida, e não é. Às vezes nós vamos ser o pão vivo
daquela pessoa que está morrendo de fome, ou que está distraída com o maná que cai do céu, que é outra coisa que só revela a nossa infantilidade na relação com Deus. Um povo que fica dependente de milagre para acreditar se Deus é Deus o tempo inteiro. Parece que se Deus não fizer um milagre, você para de acreditar. Aquele povo viu as pragas atingindo o Egito, viu o mar se abrindo e destruindo o exército, viu água jorrando da pedra, viu o maná caindo do céu, e Deus parecia que ainda tinha que dar mais uma prova de que era a fidelidade dele que estava sustentando. Até que dia nós vamos ser esse tipo de povo? Criança, infantil. O mundo está clamando para que a gente se levante e traga uma mensagem de esperança, e mais do que uma mensagem, sejamos cartas vivas, para que as pessoas possam desfrutar daquilo que a gente também teve acesso, e serem redimidas, serem salvas, encontrarem uma vida de verdade, uma vida que não é mais guiada e pautada pelo que o Ilan Vac fala no jornal da CNN. Pelo amor de Deus, até quando? Até quando que vai pautar a nossa vida é o que a gente vê, sendo que aquilo que é a única coisa que deveria pautar a nossa vida é o Evangelho, a palavra viva que Deus deixou para que fosse nosso manual de conduta aqui. E eu creio que a nossa geração precisa se levantar, porque os sinais estão acontecendo, meus irmãos. Os sinais estão aí. Se até hoje você achou que tudo que está na Bíblia, toda essa historinha era historinha de ficção ou da Walt Disney, eu tenho uma notícia para te dar. Não é. Não é. O livro do Cláudio está aí, ó, Apocalipse. O Apocalipse, gente, não é livro de ficção científica. Vai acontecer, se não é que já começou a acontecer. E nós estamos distraídos. O mundo está desabando, irmãos matando irmãos, o circo pegando fogo, e a gente está distraído, seja com o nosso deserto ou seja com o nosso oásis, ainda questionando a Deus e vivendo uma vida medíocre. Não é esse lugar que Deus tem para você. Todos nós fomos chamados para uma terra prometida, de onde mana leite e mel, e lá é o nosso lugar. E não são as nossas capacidades, nossas habilidades que vão garantir esse lugar para nós. É a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que não nos deixa sermos consumidos diariamente. É pela misericórdia de Deus que você está aqui nessa manhã. E eu creio que não há coincidência. Deus escolheu cada um para estar aqui nessa manhã. Ele sabe no coração de cada um como essa palavra vai cair, repousar. Mas eu quero fazer um apelo aqui nessa manhã para quem está distraído no deserto seco e para quem está distraído no oásis. Essa é uma oração que a gente tem feito na nossa casa. Nós já vivemos deserto seco, mas eu creio que nós estávamos distraídos no oásis. Perigosíssimo. Mais perigoso do que o próprio deserto. Porque no deserto pelo menos a gente liga o nosso botão modo sobrevivência. No oásis a gente morre gordo e deitado na sombra. E eu quero fazer um apelo. Se você chegou aqui nessa manhã, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, abaixem a cabeça. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Não sei se você está vivendo o deserto da escassez, o deserto da sede, da fome, ou se você está vivendo o oásis que distrai e que mata da mesma forma. Mas o que eu sei é como nós podemos sair daqui, diferente de como a gente entrou. Porque existe um Deus bondoso que fez uma promessa para nós. E essa promessa vai se cumprir. E nós cremos nessa fidelidade de Deus. Nós desfrutamos diariamente dessa fidelidade de Deus. E não há mais porque a gente viver uma vida escrava, escrava do nosso medo, escrava da nossa sociedade, escrava das nossas inseguranças, porque a nossa vida está na mão desse Deus
e é Ele que vai nos conduzir até a nossa terra prometida. Se você quer receber essa oração, fique de pé onde você está, coloque a mão sobre o seu coração. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Amém, Pai. Todos os dias. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até a sua casa, Pai. Obrigado porque existe um lugar preparado para a gente se assentar à sua mesa, Pai. E nós estamos aqui, desde mais cedo, desfrutando desse banquete servido pelo Senhor, Pai. Deus, eu não sei como cada um chegou aqui nessa manhã, Pai, mas o Senhor conhece os nossos corações melhor do que nós mesmos, Pai. O Senhor conhece os nossos medos, os nossos anseios, as nossas inseguranças, Pai. O Senhor conhece aquilo que aflige cada coração aqui nessa manhã, Pai. O Senhor conhece o deserto de cada um aqui, Pai. A sede, a fome de cada um aqui, Pai. O Senhor também conhece, Senhor, aquilo que são os oásis e que tem nos distraído e a distração que nos leva à morte, Pai. O Senhor sabe aquilo que tem gerado na nossa vida uma displicência quanto àquilo que é o seu chamado para cada um de nós. E nós queremos ter o nosso coração transformado aqui nessa manhã, Pai. Para que a gente entenda de uma vez por todas que nós não estamos aqui para brincar, para nos distrair, mas estamos aqui com um propósito, Pai, de estabelecer o reino do Senhor aqui na terra, de sermos instrumentos do Senhor para proclamar mensagem de boa nova, Pai, para proclamar a mensagem da vida, Pai, para que assim como nós encontramos no Senhor a água da vida que nunca mais nos deixou perecer e ter sede, Pai, que as pessoas também possam encontrar em nós essa mesma água, Pai. E é para isso que nós estamos aqui, para ser fonte em meio ao deserto, Senhor, para ser pão em meio à fome, Pai. E é para isso que o Senhor tem nos abençoado, é para isso que o Senhor tem nos capacitado, e é para isso que o Senhor tem nos levantado, Pai. Eu quero declarar sobre as nossas vidas nessa manhã, Pai, que o deserto é passageiro, que o oásis também é passageiro, mas que a terra prometida é para sempre, Deus. E é lá que nós queremos habitar, no lugar que o Senhor preparou para nós, onde mana leite e mel, Pai. É nesse lugar que nós queremos estar, Pai, no centro da Tua vontade, Pai. E é nisso que nós cremos, Senhor. Amém e amém, Pai. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. A graça e a paz. Tenham todos um bom domingo, excelente semana. E vão em paz.